Nono ano. Nessa aula, nós vamos começar a correção da nossa atividade 4, que vai estar falando sobre segmentos proporcionais. Bom, o primeiro exercício é na página 177, número 1. Na forma abaixo, N é a unidade de medida que cabe 9 vezes em AB. Observe que AB tem um tracinho em cima, então significa que é esse segmento de reta, de A até B. Calcule a razão entre os segmentos. Razão nada mais é do que uma divisão. Na letra A, ele quer razão entre AP e BP. Observe que de A até B, até P, você tem 3 segmentos. Se cada um vale 1, porque o total é 9, então vamos ficar com 3. E o BP é 6, 3 está para 6. Como 3 não pode dividir por 6 porque é menor, então eu vou simplificar essa fração. 3 dividido por 3 é 1, 6 dividido por 3 é 2. Então, ficamos com 1 está para 2. Na letra B, ele quer a razão AP sobre AB. De A até P, você tem 3 segmentos. De A até B, como ele falou, você tem 9 segmentos. Então, ficamos com 3 está para 9. 3 não divide por 9, então nós simplificamos essa fração que nós encontramos. Ficamos com 3 dividido por 3 é 1 e 9 dividido por 3 é 3. Então, 1 está para 3. Na letra C, nós temos de PB, a razão de PB está para AB. De P até D, aliás, de B até P, nós temos 6. De A até B, nós temos 9, então ficamos com 6 está para 9. Como eles não dividem, nós vamos simplificar. 3 dividido por 6 dividido por 3 é 2 e 9 dividido por 3 é 3. Como nós não conseguimos fazer essa divisão novamente, essa simplificação, porque 2 e 3 são números primos, então ficamos com 2 está para 3. Nosso próximo exercício, número 2. Determine a medida x do segmento AB, sabendo que AB está para BC é igual a 2 sobre 5 e que BC é 10 centímetros, como mostra a figura. Então, nós temos aqui um segmento de reta, de A até C. De A até B, eu não sei o comprimento, mas eu sei que de B até C é igual a 10. Mas nós sabemos que a razão de A até B é 2 e de B até C é 5. Com as informações que nós temos, nós vamos montar uma igualdade. Nós já sabemos que a razão de A até B e de B até C é 2 sobre 5. Bom, eu preciso saber qual o valor de A até B. Nós não temos, mas nós sabemos que de B até C é 10. A razão, gente, nada mais é do que uma forma simplificada aqui. Então, havia várias formas de você conseguir chegar na resposta. Bom, agora eu vou fazer uma igualdade com a razão que nós temos, 2 está para 5, e com o segmento de retas que nós não temos o valor de AB. Então, AB mantive e o 10 é o comprimento de B até C. Esse AB nada mais é do que o nosso valor X, que nós não temos. Bom, se ele afirma que é uma proporção, então vale a propriedade fundamental da proporção, que diz que quando você tem duas razões ou mais, você tem uma proporção, e se você multiplicar os meios pelos extremos, você vai encontrar o mesmo valor. Então, ao multiplicar
AB vezes 5, nós temos a 5B, que tem que ser igual a 2 vezes 10, que é 20. O 5, ele está no primeiro membro multiplicando, passa para o segundo dividindo. 20 dividido por 5, 10. AB é igual, aliás, 4. AB é igual a 4 centímetros. Próximo exercício, número 3. Dada a figura, determine a razão entre os segmentos. Aqui nós temos um retângulo, e nesse retângulo nós temos que o comprimento é 2x e a altura é x. Bom, nós temos um retângulo, esse retângulo ele tem as dimensões A, B, C, D, o comprimento então vale 2x e a altura vale x. Ele quer a razão. Se eu precisar dos lados AB e do lado DC, é bem simples, ele vale 2x. Se eu precisar dos lados CB e DA, também é bem simples, porque vale x. A questão é que ele também vai pedir nos exercícios o comprimento de AC e de DB, que são as diagonais. Então, quando você tem um polígono, a linha que vai de o segmento de reta que vai de um vértice até o outro, sem seus lados, nós chamamos isso de diagonal. Nesse caso, nós não temos o comprimento da diagonal, então eu vou ter que calcular. Quando você faz uma linha de A até C, você fica com um triângulo ACB e com outro triângulo ADC. Então, você fica com dois triângulos iguais. Vamos analisar somente o triângulo ACB. Em B, ele tem um ângulo de 90 graus. Se ele tem um ângulo de 90 graus, então ele é um triângulo que nós classificamos como triângulo retângulo. Os triângulos retângulos, todos são válidos o Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras diz que se você não tem um dos lados do triângulo retângulo e você tem os outros dois, você pode utilizar a fórmula hipotenusa ao quadrado é igual aos catetos também elevado ao quadrado e você soma esse resultado. Então, quem é a hipotenusa? É o valor que está o comprimento de lado que está de frente com o ângulo de 90 graus, ou seja, com o ângulo que está em B. Logo, ele é o AC. AC é a nossa hipotenusa, então AB é o nosso cateto e BC também é o nosso cateto. Nesse caso, os catetos não fazem diferença, não vai ter nenhuma importância qual deles é o primeiro, qual é o segundo, porque vamos chegar na mesma resposta com os dois. Bom, agora eu vou substituir. A hipotenusa é o lado maior, é o lado AC ao quadrado. Eu não tenho esse lado ainda, é o lado que nós queremos, então vou repetir AC igual BC ao quadrado vai ser x ao quadrado e mais BA que vale 2x ao quadrado. Como 2x são dois termos, é o 2 e o x, então eles têm que ficar entre parênteses para elevar ao quadrado, para indicar que tanto o 2 como o x tem expoente 2. AC não tem como ser modificado, porque é a incógnita que nós queremos. Então, vamos repetir. X ao quadrado também não tem como ser modificado, continua x ao quadrado, mais 2 ao quadrado é 4, e x ao quadrado, x ao quadrado. X ao quadrado mais 4x ao quadrado, 5x ao quadrado. Nós queremos o valor de AC, não o valor de AC com o expoente 2. Então, como eu faço para tirar esse expoente 2? Nós vamos transformar esse expoente 2 no segundo membro na sua operação inversa, que é uma raiz. Então, ficamos com AC igual a raiz quadrada de 5x ao quadrado. Lembrando que a distância de A até C é a mesma distância de B até D. Então, os dois nós vamos utilizar essa mesma resposta. Na letra A, ele quer a razão entre AB e AC. AB, nós sabemos que vale 2x, e AC, raiz quadrada de 5x ao quadrado.
Então, essa é a nossa razão. Aqui nós já concluímos o que foi pedido. A questão é que, na matemática, o valor que está no denominador da fração, ele não pode ficar em forma de número fracionário, em número com raiz, aliás. Então, essa raiz quadrada de 5, nós vamos ter que eliminar ela do denominador. Ela pode estar no numerador, mas no denominador não. Então, nós fazemos um processo de simplificação. Então, como eu faço? Eu vou pegar essa mesma raiz que está no denominador, raiz quadrada de 5x ao quadrado, e nós vamos multiplicar ela por ela mesma. Então, tanto no numerador como no denominador. Por quê? Quando você tem dois valores iguais, é como se você tivesse um. Então, aqui, na verdade, é como se eu estivesse multiplicando tudo por um, porque é o mesmo valor no numerador e no denominador. E multiplicar qualquer valor por um não modifica nada, não faz com que as coisas mudem. Ela continua sendo o mesmo valor, 2x sobre raiz quadrada de 5x ao quadrado. É só a forma de escrever que nós iremos modificar. Bom, 2x vezes raiz quadrada de 5x ao quadrado fica 2x, raiz quadrada de 5x ao quadrado. A única modificação que eu fiz foi mudar a forma de escrever. Então, eu escrevi o 2x, o 5, a raiz quadrada de 5, e vezes raiz quadrada de x ao quadrado. Eu só separei eles, mas mantive tudo. No denominador, eu tenho dois valores iguais sendo multiplicados. 5x ao quadrado dentro da raiz quadrada. Então, quando eu tenho dois valores iguais, é o mesmo de ter ele com o expoente 2. Então, é raiz quadrada de 5x ao quadrado elevado a 2. Bom, o 2x eu não posso fazer nada, então você repete. Raiz quadrada de 5 também não pode fazer nada, você repete. E o raiz quadrada de x ao quadrado? Eu posso cancelar o 2 do expoente com a raiz quadrada, então vai sobrar somente x. E no denominador, raiz quadrada de 5x ao quadrado elevado a 2, eu posso cancelar o expoente 2 com a raiz, vai sobrar apenas os valores que estão dentro, que é 5x ao quadrado. Bom, agora que eu tenho valores que podem ser simplificados, nós vamos simplificar. Quem eu posso aqui simplificar? No numerador, você tem o x e um outro x, e no denominador você tem x ao quadrado. Então, x vezes x é x ao quadrado, então você pode cancelar esses 3x, os dois do numerador e o x ao quadrado do denominador. Então, o que vai sobrar no numerador? 2 raiz quadrada de 5 e no denominador 5. Então, essa é a nossa razão. Lembrando que ela é a mesma razão original. A única coisa que nós fizemos foi fazer um processo de simplificação para que não tivesse mais raiz no denominador. Na letra B, ele quer a razão entre BC e AB. Ficaremos, então, com x está para 2x. Bom, como não tem raiz, eu não preciso me preocupar com isso. Eu só vou ver o que eu posso cancelar. No numerador e no denominador tem x, então eu cancelo o x. E que nós vamos ficar? Vamos ficar apenas com o 2 no denominador. Porém, nós não podemos ficar apenas com o valor no denominador, tem que ter alguma coisa no numerador. Então, eu vou acrescentar 1. Ficamos com 1, que está para 2. Na letra C, nós temos que calcular a razão entre BC, que vale x, e BD. Lembra que BD é a mesma coisa que AC, então vale raiz quadrada de 5x ao quadrado. Bom, aqui nós temos o mesmo impasse. Nós calculamos a razão, mas ficamos com um denominador com um número dentro de uma raiz. Então, o que eu vou fazer é multiplicar o numerador e o denominador por essa raiz
raiz quadrada de 5x ao quadrado. Bom, no numerador, nós vamos apenas multiplicar os valores. Como eles não podem se juntar, nós vamos apenas escrevê-lo. X vezes raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de x ao quadrado. Já no denominador, nós temos dois valores iguais. Então, quando você tem dois valores sendo multiplicados, você tem ele ao quadrado. Como, por exemplo, 4 vezes 4 é 16, que é o mesmo que 4 elevado ao quadrado. Então, nós vamos ficar com raiz quadrada de 5x ao quadrado elevado a 2. Bom, agora eu posso cancelar o expoente no numerador do x com a raiz quadrada. Vai ficar x vezes raiz quadrada de 5 vezes x. No denominador, eu posso cancelar a raiz quadrada com o 2. Vai ficar apenas o que está dentro da raiz, 5x ao quadrado. Agora, nós podemos cancelar os 2x do numerador com o x ao quadrado, porque x ao quadrado é o mesmo que x vezes x. Então, no numerador vai sobrar raiz quadrada de 5 e no denominador vai sobrar 5. Então, essa é a nossa razão da questão 3. Nosso próximo exercício, número 4. Pedro pediu ao seu primo Paulo que calculasse a área de um retângulo de 24 metros de perímetro, cuja razão entre o comprimento e a largura é de 5 está para 7. Qual é a área em metros quadrados desse terreno? Bom, nós não sabemos como é o terreno, nós só sabemos que ele é uma forma de retângulo, ele está na forma de um retângulo. Eu sei que o comprimento tem um valor, que nós não sabemos exatamente qual é o número, mas então eu escrevi y, e a altura nós escrevemos x. O que nós sabemos aqui é que o perímetro dele é 24. Perímetro é a soma dos lados. Então, se eu somar x mais x, 2x, e y mais y, 2y. Então, 2x mais 2y tem que ser igual a 24, porque é o perímetro todo. Para ficar mais simples os cálculos, eu dividi por 2 todos os três termos. Então, 2x dividido por 2 é x, 2y dividido por 2 é y, e 24 dividido por 2 é 12. Se eu usasse a fórmula original, chegaria na mesma resposta, só que assim a gente vai andar um pouco mais rápido. Ele sabe também que a razão entre o comprimento e a largura é 5 está para 7. Bom, o nosso comprimento nós colocamos como y e a nossa largura como x. Então, y está para x, assim como 5 está para 7. E nós temos a fórmula do perímetro, x mais y igual a 12. Nós iremos utilizar, então, as propriedades da proporção que nós aprendemos. A propriedade de adição diz que se A está para B, assim como C está para D, então A mais B está para A, assim como C mais D está para C. Se você analisar a razão, a proporção que nós temos, e observar que o Y está no lugar do A, o X no lugar do B, o 5 no lugar do C e o 7 no lugar do D, nós também podemos substituir e ficaremos com y mais x está para y, assim como 5 mais 7 está para 5. X mais y, nós sabemos o valor, é o semiperímetro, é o valor 12. O y nós repetimos, porque nós não sabemos o valor. O 5 mais 7, nós sabemos o valor também, ele vale 12. E repetimos o 5 no denominador. Agora, nós temos duas frações, nós temos duas razões bem simples. 12 está para y, assim como 12 está para 5. Utilizando a propriedade fundamental das proporções, nós vamos multiplicar os meios, y mais 12, 12y, igual aos extremos. 12 vezes 5, 60. Como o 12 está no primeiro membro,
multiplicando com y, nós passamos para o segundo e ele vai passar dividindo. 60 dividido por 12 é 5. Esse é o valor do comprimento. Agora, nós precisamos da largura. Nós sabemos que o x mais o y tem que ser igual a 12. O y nós já sabemos que é 5, então o x mais 5 tem que ser igual a 12. O 5, ele está somando no primeiro membro, passa para o segundo, subtraindo. 12 menos 5 é 7. Então, o comprimento dele é 5 e a largura é 7. Ele pediu para você encontrar essas informações e calcular a área. A área de um retângulo basta você multiplicar as dimensões. Então, basta você multiplicar 5 vezes 7, comprimento vezes largura, igual a 35 metros quadrados. Próximo exercício, número 5. Faça a relação proporcional. A razão entre o perímetro e o lado de um quadrado. B, a razão entre o lado de um triângulo equilátero e o seu perímetro. Um quadrado é uma figura geométrica que tem todos os lados com o mesmo comprimento. Ele pediu o perímetro, a razão entre o perímetro e o lado. Se eu tenho um quadrado qualquer, que ele não falou qual é o valor dos seus comprimentos, eu vou colocar como x. Então, se os 4 lados têm que ter o mesmo valor, o perímetro vai ser x mais x mais x mais x, 4x. Um lado apenas vai valer x. Então, a razão vai ser 4x está para x. Eu vou cancelar o x no numerador e no denominador, então vai sobrar apenas 4. Na letra B, ele falou para trabalharmos com um triângulo equilátero. É aquele que todos os lados são iguais. Triângulo é aquele que tem 3 lados. Então, se um lado vale y, todos os lados têm que valer y. Ele quer a razão entre o lado e o perímetro. O lado, nós colocamos uma letra qualquer. E o perímetro, nós colocamos que ele vale 3 vezes, porque é os 3 lados. Cancelando as nossas variáveis, no numerador, quando cancelamos a letra, ele vai ficar sem nada, mas o coeficiente do x é 1 quando não aparece, então vai ficar 1 está para 3. Próximo exercício, número 6. Dada a figura, nós temos um comprimento de A até B, que vale Y, de B até C, que ele afirma que vale 16, de A até C vale X. Determine os valores de X e de Y, sabendo que de A até B, a razão de A até B e de A até C é 3 está para 7. Bom, aqui nós já temos uma razão que é a nossa afirmação. A B está para a C, assim como 3 está para 7. Se observarmos a figura, nós vamos ver que de A até B, nós temos Y. E de A até C, nós temos Y mais 16. Bom, então agora nós ficamos com duas proporções. E podemos aplicar duas razões, que juntas formam uma proporção, então nós podemos aplicar a propriedade. Nós vamos multiplicar o y vezes 7, 7y, igual 3 vezes y, 3y, mais 3 vezes 16, 48. O 3y, ele está no primeiro membro, ele está no segundo membro, então nós vamos mudá-lo para o primeiro e ele vai passar negativo. 7y menos 3y, 4y, igual a 48. O 4 está multiplicando, passa para o segundo membro dividindo. 48 dividido por 4, 12. Bom, encontramos o valor de y é 12. X nada mais é do que a distância de A até B, que é 12, e de B até C, que é 16. Então, x nada mais é do que 28 centímetros. E concluímos a correção do nosso exercício 6. No próximo
vídeo, nós vamos continuar a correção das nossas atividades.